O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Parabéns. Acredito que esse som não está ajudando hoje. Acredito que após esses anos todos, a saudação de Páscoa mais antiga de que se tem conhecimento na história da igreja, numa paróquia de mais de 180 anos, 188, já caminhando para os 189, não seja tão estranha mais, já que queremos dizer que aqui a antiguidade da fé fincou suas raízes, então temos que ir para uma antiguidade mais antiga ainda. A igreja existe há muito mais tempo antes de se sonhar que Laranjeiras existisse. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Disso nós somos chamados a ser testemunhas, e esta é a grande mensagem a partir de hoje, domingo de Páscoa, e durante os próximos 8 dias, a nossa 8ª de Páscoa. Ele ressuscitou e nós somos testemunhas. Esta é a grande mensagem. Ser cristão é ser testemunha do ressuscitado. É bom que lembremos sempre disso. Ao testemunhar o ressuscitado, testemunhamos que Deus desceu do céu até nós, viveu a nossa vida, falou-nos na nossa linguagem, olho no olho,
Ao testemunhar o ressuscitado, nós dizemos que Cristo livremente se entregou ao sofrimento e à morte, que ele sofreu a morte de cruz, que a cruz que até aquele instante era símbolo de morte, era sinal de morte, pena de morte para os piores dos criminosos. Ao testemunhar que Cristo ressuscitou, testemunhamos que ele transformou o que era morte em vida. Ao dizer que testemunhamos que Cristo ressuscitou, nós queremos dizer que a morte, que era o veneno do diabo, foi usado contra o próprio autor da morte. Um antigo canto grego diz que ele pela morte venceu a morte, e àqueles que jaziam mortos nos seus túmulos, ele deu a graça da vida. Até hoje, os cristãos do Oriente cantam, sejam ortodoxos, sejam católicos. Christos anesti ec necron, thanaton patisas, que ti sentis mnimas in zoin harissamenos. Sabiam, não? Isso é um dos cantos de Páscoa mais antigo. Vocês acham que cantando ressuscitou, estão dizendo alguma novidade? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Pela sua morte, ele venceu a morte. E para aqueles que estavam mortos em suas sepulturas, foi dada a graça da vida. Não se fala somente de sepulturas no sentido literal daquele túmulo lá no cemitério. As sepulturas aqui é toda a vida sem vida. Toda a vida que, sem Deus e sem a graça dele, permanece na morte. Toda a vida que, mergulhada no pecado, não é vida. Testemunhar que Cristo ressuscitou é dizer que aquele mesmo que padeceu o suplício da cruz, no terceiro dia, conforme a contagem dos hebreus, ele saiu do túmulo vivo, com aquele mesmo corpo, mas não mais com um corpo sujeito às limitações da carne, às limitações físicas. Um corpo modificado, glorioso, que trazia ainda em si e para toda a eternidade as marcas da paixão. Não é à toa que Cristo depois vai ter que mostrar aos seus apóstolos as feridas nas mãos, nos pés e no lado aberto pela lança. Testemunhar que Cristo ressuscitou é dizer, ele voltou à vida de verdade. Não é uma ilusão coletiva, como alguns imbecis até hoje tentam insistir em dizer. Eu não acredito que os apóstolos deram a vida por causa de uma ilusão. Eles foram tomados pelo poder de Deus justamente pelo encontro real com Cristo, que tendo passado pela morte estava vivo novamente entre eles. Testemunhar o ressuscitado não é apenas sair cantando os cantos de Páscoa pela rua, distribuindo chocolates. Pena que quem é diabético tem que ser zero açúcar. Estou nessa fase. Não é tanto sair cantando cantos de Páscoa, distribuindo chocolates e ressuscitou, ia. Isso aí qualquer pagão, quando bate uma lata, e olha que Laranjeiras é mestre nisso. Qualquer bateção de lata, o povo sai pulando e por aí vai. Testemunhar Jesus, Cristo ressuscitado, é mais do que uma euforia ao final de uma festa que nos encheu de tantas emoções, como foram esses dias de Semana Santa, concluindo no dia de hoje. Testemunhar o Cristo ressuscitado é eu, na convivência com o restante do mundo, eu provar que, estando no mundo, não pertenço ao mundo, mas a minha vida é diferente, não porque eu vou me achar o rei da cocada preta, como se diz no popular,
não porque você achar o máximo melhor do que os outros, mas porque, como dizia Madre Teresa de Calcutá, no meio do oceano eu serei aquela simples gota pura, limpa, sem a corrupção do mal e sem o pecado. Testemunhar o Cristo ressuscitado é, diante de tantas mazelas que o mundo nos apresenta, eu não ser tomado pelo desespero, mas deixar-me guiar pela esperança. Uma esperança de um Deus que sabemos que está conosco, do nosso lado, que venceu todo e qualquer tipo de mal e que me deu toda a graça para que eu seja capaz de vencer também. Testemunhar o Cristo ressuscitado não é se entregar à tristeza, apenas choramingando pelos cantos a desgraças pessoais ou alheias. Testemunhar o Cristo ressuscitado é eu ajudar o outro a levantar-se, dar ao outro um ânimo que só de Deus a gente pode receber para então dar aos demais. Testemunhar o Cristo ressuscitado é eu não ficar parado diante das realidades de morte, mas agir para que prevaleça a vida, para que toda realidade de sofrimento cesse, para que toda realidade de injustiça seja combatida, para que a justiça, que é o mínimo de medida de caridade, prevaleça no nosso mundo. Testemunhar o Cristo ressuscitado é eu me encontrar com aqueles que não creem naquilo que eu creio, mas saber ter para com eles o amor que o nosso Deus tem para conosco antes mesmo da gente ter pensado em crer. Testemunhar o Cristo ressuscitado é eu ser santo. Isso é ser testemunha do ressuscitado. Mais do que colocar uma camisa com alguma mensagem linda, com a imagem linda. Mais do que pendurar alguma joia, seja nas orelhas, no pescoço, nos braços, no tornozelo, onde quer que seja, para dizer que eu sou cristão. Não. Seria muito estranho a gente dizer Cristo ressuscitou enquanto a gente ainda vive com os pecadinhos de estimação. Seria muito estranho a gente dizer Cristo ressuscitou quando na nossa rua existem realidades de sofrimento e a gente não arregaça as mangas, faz nada. Seria muito estranho a gente dizer que Cristo ressuscitou e deixar ao mesmo tempo tantas comunidades distantes do centro da cidade, vivendo como se Deus não existisse, como se o ignorasse, como se Ele não fosse conhecido por ninguém. Testemunhar o Cristo ressuscitado, dizer que Ele ressuscitou, seria muito estranho se no nosso trabalho, por exemplo, nós não somos aquele companheiro disposto a tudo pelo bem nosso, dos demais, de todos. Seria estranho dizer, eu sou testemunha do ressuscitado, mas eu entro em esquemas por baixo dos panos para tirar vantagens materiais. Vocês entendem que dizer que Cristo ressuscitou diante deste mundo cada vez mais anticristão é um desafio? Para que você não vá na onda, nem seja como todo mundo. Se a maioria tem rejeitado o Cristo, seria vergonhoso de nós, os cristãos, um conjunto de atitudes igual, exatamente igual a essa maioria anticristo. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. E não adianta somente você decorar a saudação. Precisa ser algo concreto no dia a dia. Que vida nova você tem vivido? Que vida nova você tem distribuído? Que vida nova você tem incentivado pelo seu teor de vida? Que linguajar novo? Que comportamento novo? Que amor novo? Por que eu digo amor novo? Padre, amor não é sempre amor diante do mundo que deturpa todas as palavras que nós já conhecemos com um significado grande. É necessário que vivamos o sentido dessas palavras também de forma grande. Não como o resto do mundo, que entende amor apenas como um conjunto de carências. Eu gosto de tu para que tu gostes de mim também. Não, amor não é por aí. Ser testemunha do ressuscitado é já viver aqui, nessa tensão permanente, porque enquanto a gente está no mundo, querendo ou não,
Quem procura o céu vai bater de frente com o resto do mundo que se opõe a ele. Quantas vezes a gente já ouviu aquelas frases de efeito? E uma de São João Maria Vianney sempre me chamou a atenção. Se no seu caminhar você não bate de frente com o demônio, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Testemunhar o Cristo ressuscitado é ser bastante contra a corrente. Não é que eu serei como aquele personagem de Maurício de Souza, o do contra. Já viu a Turma da Mônica? Ou já esqueceram? Tinha um menino que o nome dele era do contra. Se todo mundo dizia, eu quero um salgadinho, ele disse, eu quero doce. Se todo mundo dizia, eu quero doce, ele dizia, eu quero salgadinho. Se todo mundo dizia, vamos mergulhar na piscina, ele ficava de fora. Se todo mundo dizia, corra da chuva, ele ia para baixo da chuva. Era sempre o do contra. Não, o cristão não deve ser o do contra, necessariamente. Porque senão seremos o chato de plantão, o chato de carteirinha que ninguém vai suportar. A gente não tem que estar toda hora gritando, Jesus, 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 se converta, você não presta. Não, não é isso não. Mas pelo contrário, de forma serena, tranquila, de quem sabe que tem o céu por herança, agir nesse mundo. Você é ou não é filho de Deus? Poxa. O batismo lhe fez herdeiro do céu ou não? A graça do sacramento lhe deu ou não deu a vida que só Deus tem e pode dar? Deu ou não deu? Então, se você recebeu a vida divina, crie vergonha, esteja à altura da graça que lhe foi dada. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade, e nós somos testemunhas. Eu sei o que eu digo, porque um dia Ele me encontrou, um dia Ele me levantou, um dia Ele deixou claro para mim que me queria com Ele. E por me dizer que um dia me queria com Ele, Ele também me disse que me queria como Ele. Não pense que isso é só da vocação de um padre. Isso deve ser da vocação de todo cristão. Ele nos ergue, Ele nos quer com Ele, Ele nos quer como Ele. Do contrário, não teria lógica sermos chamados de cristãos. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Eu sou testemunha disso. Queira Deus que cada um dos que estão aqui também o queiram ser. Ele ressuscitou, porque Ele transformou minha vida. E eu vou passar por este mundo, enfrentar tudo que for necessário, com aquela serenidade de quem sabe que mais à frente tem uma eternidade bem-aventurada, feliz, onde sofrimento e morte não terão mais vez. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Amém.